Bom, hoje a gente vai mergulhar direto numa análise de um artigo bem impactante publicado pela revista A Comuna. O texto é todo baseado numa declaração da Global Sumud Flotilha sobre a interceptação dos barcos deles e a detenção de ativistas como o brasileiro Thiago Ávila e o palestino espanhol Saif Bokesheka pelas forças israelenses. É um tema denso, que envolve denúncias seríssimas e uma tensão diplomática daquelas. O nosso objetivo com essa análise é desdobrar estritamente o que foi reportado na fonte original para a gente conseguir entender o tamanho dessas alegações e todo o contexto jurídico em volta disso. E para a gente não se perder no meio de tantos detalhes e informações complexas, vamos dividir esse mergulho em 5 pontos-chave. Primeiro, a interceptação em si. Depois, os relatos de violência que vieram à tona. Como foi a visita consular, o embate das acusações de ambos os lados e, para fechar, os apelos que estão sendo feitos à comunidade internacional. Mas antes mesmo de entrar na cronologia tática dos eventos, o artigo destaca uma frase da flotilha que dá o tom exato de urgência da situação. Eles afirmam o seguinte: Saif e Thiago não são abstrações, são seres humanos com direitos invioláveis. É uma citação muito forte, né? Ela enquadra perfeitamente o elemento humano no centro de toda essa crise e dita o ritmo do material que a gente vai explorar. Então vamos começar pelo começo, estabelecendo os fatos de como essa interceptação aconteceu, segundo o texto. Segundo a publicação, tudo começa com uma abordagem marítima. A flotilha descreve que a interceptação rolou no Mar Mediterrâneo, em águas que eles consideram ser europeias ou internacionais. O texto relata que, logo após essa captura, os detidos passaram por mais de 2 dias inteiros em isolamento total e com os olhos vendados. Imagina a situação. E a linha do tempo trazida pelo artigo culmina com a transferência recente deles para a prisão de Shikma, lá em Ascalã. O artigo faz questão de frisar que essa é uma instalação historicamente conhecida pelo rigor absurdo das suas condições. E é justamente sobre as condições desses detidos que a gente entra na segunda parte da nossa análise. O que realmente chama a atenção na narrativa da fonte é o nível de detalhes das alegações severas trazidas pela defesa. O artigo reporta que uma advogada da organização Adalá visitou o Thiago Ávila e notou um cenário alarmante. Estamos falando de um olho esquerdo tão inchado que impedia a visão até horas antes da visita, mobilidade reduzida com dor intensa na mão e relatos de que o ativista chegou a desmaiar 2 vezes depois de ser arrastado de bruços. Além da agressão física, o texto aponta acusações de violência psicológica. Eles mencionam que durante o trajeto marítimo houve ameaças de que ele seria jogado na água, além de intimidações envolvendo a segurança da família dele aqui no Brasil. A fonte acrescenta um dado crucial. Como resposta direta a essas circunstâncias e aos métodos usados na detenção, o Ávila tomou uma atitude extrema. Ele começou uma greve de fome logo depois da interceptação dos barcos, e desde então a informação é que ele tem se mantido apenas consumindo água. E tem um detalhe que mostra a postura inabalável dele. O artigo afirma que o ativista atrelou o próprio destino ao do seu colega de embarcação. Ele declarou categoricamente que não vai deixar a prisão a não ser que o palestino espanhol Saif Bokesheka também seja libertado. Ou seja, ele está recusando qualquer tipo de acordo ou resolução individual. Isso nos leva ao momento em que a diplomacia finalmente conseguiu contato com ele, que foi a visita consular. E olha, analisando as condições descritas, não foi um contato nada fácil. A fonte aponta restrições severas durante a visita da embaixada. Primeiro, rolou uma barreira física literal. Os embaixadores relataram que foram separados do Ávila por um vidro, sem nenhum contato direto. E, em paralelo, a fonte menciona um bloqueio de comunicação muito forte. Dispositivos como celulares foram totalmente proibidos no recinto. Na prática, isso impediu até um gesto emocional simples, como os diplomatas mostrarem um áudio que tinha sido gravado pela filha de 2 anos do ativista. Além desses obstáculos todos, a publicação destaca que a embaixada brasileira assumiu uma postura ativa de cobrança por melhores cuidados médicos. Segundo o texto, o Ávila relatou aos diplomatas que chegou a ser visto por um médico, mas que não recebeu o tratamento adequado ou necessário para lidar com os ferimentos que ele denunciou ter sofrido. Agora a gente precisa olhar para justificativas legais por trás de tudo isso, que é onde a disputa de narrativas realmente acontece. O ponto central aqui é o contraste gigantesco entre as versões apresentadas. É literalmente um embate de perspectivas. De um lado, o artigo cita uma publicação oficial feita na rede social X pelo Ministério das Relações Exteriores de Israel no dia 30 de abril, apontando suspeitas de atividades ilegais e até ligações com terrorismo. Do lado oposto, o comunicado da flotilha global Sumud rebate isso com força. Eles argumentam com veemência que se tratava única e exclusivamente de uma missão civil e humanitária, com o objetivo claro de levar ajuda a Gaza.
O artigo também entra em detalhes sobre como foram os interrogatórios. O texto relata a participação da Agência de Inteligência Interna, o Shabak, e até supostas ameaças de que o Mossad seria envolvido em interrogatórios futuros. Mas o que a fonte ressalta como sendo extremamente frustrante para a defesa é que as autoridades se recusaram a apresentar as acusações formais aos advogados. As detenções estariam baseadas apenas numa suspeita prévia de conexão com organização terrorista, sem documentação concreta para a defesa atuar em cima. E para tentar dar um pano de fundo para essas alegações de maus-tratos do Ávila, a fonte cita um comitê público contra a tortura em Israel. O texto aponta que essa organização recebe dezenas de denúncias todos os anos sobre coerção física e psicológica conduzida por interrogadores. Eles relatam que os métodos incluem desde privação de sono até a exposição dos detidos a temperaturas extremas. Mas qual é o mecanismo legal que permite que eles fiquem presos assim? O artigo aponta para a Lei dos Combatentes Ilegais, criada em 2002. É essa lei que assombra a liberdade dos ativistas, segundo a análise do texto. Ela dá o poder para o chefe do Estado-Maior de Israel emitir ordens de detenção puramente com base na percepção de que aquela pessoa é um risco para a segurança do Estado. Na visão apresentada pela publicação, isso abre um precedente muito perigoso. As pessoas podem acabar encarceradas por tempo indeterminado. E o pior, sem que as acusações precisem passar pelo rigor de um processo penal comum. Com esse cenário jurídico traçado, vamos para o nosso último ponto: os apelos à comunidade internacional. No encerramento da declaração da Global Samud Flotilla, a organização não faz cerimônia e coloca 4 demandas bem diretas na mesa. Primeiro, eles clamam por um esforço diplomático concentrado dos países dos ativistas, que são Espanha, Suécia e Brasil. Segundo, pedem uma intervenção urgente de cortes e organizações internacionais. Em terceiro lugar, eles exigem que os governos sejam vocais em rejeitar publicamente essas acusações de terrorismo que eles classificam como infundadas. E no quarto e último passo, eles buscam a responsabilização total e a punição por todas as supostas violações de torturas relatadas durante o período de custódia. Depois de dissecar tudo isso, fica uma questão enorme pairando no ar. Como a comunidade internacional vai conseguir reconciliar esses eventos e essas denúncias tão duras com os princípios básicos do direito internacional e da dignidade humana? O posicionamento da flotilha sugere que qualquer omissão nesse caso pode acabar desafiando o consenso global sobre os direitos de ativistas em todos os lugares. É, sem dúvida nenhuma, um quebra-cabeça diplomático super delicado, e entender a gravidade dessas alegações na fonte original é essencial para a gente avaliar o que vai acontecer nessa história daqui para frente.